gente, hoje eu irei fazer uma entrevista com a nossa convidada Rosângela sobre como é a relação dela com os seus filhos. Oi, Rosângela, tudo bem? Oi, tudo bem? Me fale um pouquinho sobre você. Eu tenho 43 anos e eu tenho 2 filhos. Eu tenho uma filha de 21 anos, a Jennifer, e tenho um filho de 14 anos, o Cauã. E você trabalha onde? Eu trabalho no CEDESP como educadora do mundo do trabalho. Agora eu irei fazer umas perguntinhas, tá? Como era a sua relação com a sua mãe e com o seu pai? Os meus pais, eles eram muito rigorosos, né? E eu tinha muito medo. Então, assim, tinha a parte, né, que ele educava, mas aterrorizava. Então, assim, eu tinha muito medo deles. E era meio que medo mesmo. E assim, coisa que hoje eu faço totalmente diferente com os meus filhos. Você poderia nos contar como é a sua relação com os seus filhos? Eu converso bastante com os dois. A minha filha mais velha, ela tá na faculdade, na verdade, a gente quase nem se vê, só final de semana, mas a gente conversa. E aí eu uso a internet a meu favor. Eu também faço faculdade de psicologia, então assim, eu saio cedo e chego tarde em casa. Acabo não vendo muito meu filho mais novo. E aí a internet está ao meu favor, porque a gente consegue se comunicar. Uhum. Você costuma proibir os seus filhos? Proibir de algumas coisas que eu vou achar errado, com certeza. Então assim, eu vou dar limites a ele. Então assim, tem limite para tudo. Se ele quiser sair, eles quiserem sair, tem horário para chegar. Preciso saber aonde vão e com quem vão. Isso para dar uma segurança para mim também. Você conversa com os seus filhos? Sobre tudo. Hoje a gente senta na mesa, né, no final de semana para tomar café, almoço, jantar, e a gente consegue conversar de qualquer assunto com naturalidade. Qual a sua opinião sobre os pais que não conversam com os seus filhos? Os nossos filhos, eles são pessoas diferentes de nós. E assim, a gente precisa conhecê-los. Para conhecer, o que a gente precisa conversar. Eu entendo que nossa vida corrida, isso a minha também, pode ser que proíba isso. Mas a gente tem que procurar um meio de conseguir conciliar e acompanhar os nossos filhos, para poder conhecê-los. Qual o impacto da internet nos adolescentes hoje em dia? Ela pode ser a favor e a contra. Eu sempre costumo dizer que, vou pegar o exemplo da escola. Se na escola a aula não foi legal, ele não teve conteúdo, não teve a aula, ele pode usar a internet a favor, procurar uma aula no YouTube e assistir. Isso eu pego para mim também a meu favor, porque às vezes eu não consigo vê-los, né, muito tempo. E aí eu uso a internet a meu favor para conhecê-los mais e conviver um pouquinho mais com eles. Como os pais poderiam ter uma boa relação com seus filhos hoje em dia? Tentando conhecê-los. E não tem um jeito melhor de conhecer do que conversar. Sair mais um pouco quando pode. Eu entendo que a vida de todos é corrida, mas os filhos são nossos, então é nossa responsabilidade. Então a gente tem que conhecê-los. E hoje, como é ser mãe? Mudou muito do tempo em que você era filha para esse papel de mãe? Com certeza. Assim, os erros que eu percebi que minha mãe cometeu, eu tento não cometê-los. Não que eu não vá cometer erros, porque não existe uma escola ou uma faculdade que ensine você a ser mãe e ser pai. Então você aprende. Você aprende com os seus filhos, errando. Às vezes você vai errar. E eu admito que eu posso ter errado em alguns momentos, tentando acertar. Mas eu procuro ser uma mãe diferente do que minha mãe foi. Ser uma mãe mais aberta, a gente conversa de vários assuntos que com os meus pais era quase impossível. E hoje a gente, na minha casa, tem uma naturalidade para falar sobre.